Lucas, capítulo 18, nós vamos ler versículo 9 em diante. Que bom que você veio, que bom que você está aqui hoje, que a palavra possa produzir frutos. Que Deus abençoe também os que vão assistir depois, alguns de perto e outros de longe. Tem gente longe que acompanha as mensagens daqui e às vezes mandam mensagem agradecendo. Então que Deus possa abençoar vocês que estão hoje aqui, nessa noite de 28 de agosto de 2022 e os que vão assistir daqui a algum tempo. Diz a palavra, Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Aí fecha as aspas da oração do fariseu. E o versículo 13 diz: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Olha que oração curta. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. E aí Jesus conclui dizendo: digo a vocês que este último que Jesus contou, o que ficou lá atrás dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Jesus disse: digo que a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele que foi citado primeiro. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu gostaria de falar com vocês hoje o seguinte: não desperdice qualquer culto. Não desperdice qualquer culto. Jesus começa uma parábola. Para os que são mais novos, essa palavra estranha significa que Jesus inventou uma história. E quando Jesus inventava uma parábola, lá no fim ele ia ter uma aplicação, ou ele ia ensinar alguma coisa durante a parábola. Então Jesus contou essa parábola e o Lucas teve o cuidado de explicar qual seria o objetivo da parábola. Está ali no versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Graças a Deus que só naquela época que tinha isso. Hoje não tem mais, né? Hoje não tem ninguém que se acha justo e despreza os outros dizendo: eu não sou que nem fulano, eu sou o cara. Só naquela época que tinha, ou só nas outras igrejas. Mas Jesus conta essa parábola. É interessante que semana passada o pastor Paulo pregou aqui, para variar sem microfone, eu não sou igual a ele. Quando
nossos filhos eram pequenos, tamanho da Laura, do Dudu, e eu ia comprar alguma coisa, e eu chegava no portão e dizia para eles, chama a mamãe, porque eu chamava, ela não ouvia. Aí um deles gritava, mãe, e ela aparecia. Né? Só depois que eu descobri que assobiar funcionava melhor para mim. Mas o pastor Paulo pregou semana passada sobre Marta e Maria, que Jesus foi visitar a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Marta estava agitada de um lado para o outro, preparando as coisas para Jesus, e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo, prestando atenção nos ensinamentos de Jesus, e Marta chegou brava, dizendo, Jesus, Senhor, não se importa que eu fique aí correndo para um lado para o outro, e ela fique aí só ouvindo? E a resposta de Jesus foi o quê? Marta, Marta, você anda inquieta com tantas coisas. A Maria escolheu a melhor parte. Em outras palavras, se fosse hoje, Jesus ia dizer, Marta, Marta, não precisa fazer um fricassê que vai não sei quantas horas no forno, faz aí alguma coisa, faz aí um feijão com arroz, um roscovo, tá bom, né? Uma macarronada simples, não precisa fazer aquela coisa que você tem que ficar na cozinha 3 horas e depois faz não sei o que e tal, faz algo rápido e vem para cá também. Mas, de fato, somos diferentes. Marta era diferente de Maria, e nós aqui na igreja somos diferentes também, e aqueles que têm essa questão de estar sempre fazendo alguma coisa, às vezes tem que dizer, peraí, para, agora é hora de ouvir, agora é hora de esquecer as coisas e deixa ouvir. Mas não desperdice nenhum culto. Jesus fala que 2 homens subiram ao templo para quê? Para orar. Os 2 foram orar. E na história que Jesus conta, um deles era fariseu. No meio dos judeus haviam vários grupos. Essênios, herodianos, saduceus, fariseus. E os fariseus eram muito rígidos. Eles eram dos principais grupos, mas os fariseus, o nome já significa separado, separatista. Eles seguiam à risca a lei de Moisés. Seguiam à risca, mas também eles davam muita ênfase para a tradição. Aliás, eles davam mais ênfase para a tradição do que para a lei. Então tinha coisa que a lei dizia algo, mas de repente um rabino antigo dizia outra coisa diferente, então eles davam preferência para a tradição. Já comentamos aqui que na lei de Moisés tinha algumas coisas tipo que distância a pessoa podia sair de casa num dia de sábado. Era jornada de um sábado. Tinha uma distância. Então algumas pessoas, por causa da tradição, descobriram que tinha um jeitinho. Era pegar uma coisa de casa, um banquinho, um objeto da casa, segurava aquilo e ultrapassava a distância do sábado porque estava perto de casa ainda. Eu estou aqui do lado da minha cadeira, então estou perto de casa. Ou então, aí existia uma distância para caminhada, mas navegar podia ir mais longe. Então eles colocavam um barco em cima da carroça, sentavam no barco e viajavam à vontade que eles estavam navegando, eles estavam dentro do barco. Então essas coisas eram da tradição, não eram da lei. Alguém contou que tinha a questão não matarás. Mas podia bater na pessoa bastante. Um pouquinho antes dela morrer, parava de bater. Eu não matei. Eu saí, estava vivo. Estava respirando, estava bem. Morreu foi outra coisa. Era tradição. Então os fariseus, eles davam mais ênfase para a tradição e os costumes dos antepassados do que para a lei. Mas eles colocavam muito peso sobre as pessoas para obedecerem à lei. Os fariseus criam na ressurreição, criam nos anjos. Mas havia um outro grupo que eram os saduceus. Os fariseus e os saduceus não se bicavam. Eles eram um partido oposto ao outro. Enquanto os fariseus criam na ressurreição
criam que os anjos existiam. Os saduceus não criam na ressurreição e não criam na existência de anjos e demônios e tudo mais. Mas para perseguir Jesus Cristo e a igreja, os discípulos, os dois grupos se uniam. Se uniam para perseguir a Cristo, para fazer de tudo para exterminar o cristianismo. Então Jesus conta que um era fariseu, foi para o templo orar. O outro era publicano. Publicano era um cobrador de impostos. Os romanos dominavam a terra de Israel naquela época e os romanos exigiam impostos. E pegavam gente do meio do povo e nomeavam como publicanos. E qual era a grande vantagem? Se um romano escolhesse o Jaime como publicano, ele saberia quantos carros, quantas roupas, quanto tem na casa do Moacir e da Fernanda, porque era do grupo. Então o publicano, ele cobrava dos irmãos para repassar aos romanos, mas não repassava tudo, guardava uma parte. Então eles eram considerados como pecadores. E Jesus nessa história conta de um fariseu e um publicano. O Brasil durante muito tempo teve que pagar impostos a Portugal. Tinha a tal do quinto dos infernos, que era uma porcentagem que o Brasil tinha que pagar. Os ingleses também, por muito tempo, dominaram uma boa parte, muitos países. Eu estava ouvindo esses dias sobre o Império Britânico, que dominou uma boa parte, a Índia, por exemplo. No tempo de Napoleão, Napoleão estava conquistando os países e quando ele chegava num país, ele pegava os reis. E aí, por ter conquistado o rei, destruído a casa do rei, ele conquistava aquele país. E ele queria pegar Portugal também. Mas aí o rei de Portugal teve uma grande ideia. Eu pego a corte, os meus ajudantes, a gente entra no navio, com a proteção da marinha inglesa, e a gente transfere, vai ser home office. Ao invés de trabalhar aqui em Portugal, o nosso escritório vai ser lá no Brasil. Trouxeram a corte inteira de Portugal para o Brasil, transferiram a corte para o Brasil, e assim conseguiram fugir de Napoleão. Ficaram brincando esconde-esconde com Napoleão. O grande problema é que durante a viagem, que durava muito tempo, deu praga de piolho no barco, e as mulheres tiveram que raspar o cabelo, e quando desembarcaram aqui no Brasil, as mulheres carecas, todo mundo achou que era moda, né, na Europa, então as mulheres começaram a seguir também, porque as da corte chegaram carecas. Mas a Inglaterra dominou bastante também. E a corte que estava do outro lado, onde hoje estão os Estados Unidos, também foram cobrados com altos impostos. Até que de repente o povo lá da Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos, eles se revoltaram e um dia jogaram toda a carga de chá de 3 navios da coroa britânica, jogaram o chá todo dentro do mar e foi a festa do chá ou a revolta do chá para dizer nós não concordamos com os impostos. Mas na época aqui de Jesus, os publicanos cobravam os impostos. Olha que interessante. O versículo que me chamou a atenção há uns, talvez 1 ou 2 semanas atrás, depois de eu ler essa passagem da parábola do publicano e do fariseu, foi o versículo 14, que Jesus conclui dizendo, digo a vocês que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele, o fariseu. Foi o publicano que desceu justificado para casa. E aí eu fiquei pensando, Deus, eu não quero voltar do Adelaide do jeito que eu fui, ou pior do que como eu fui. Isso pode acontecer também. Paulo falando para a igreja, ele diz, alguns saem piores das reuniões. Mas eu quero voltar para minha casa justificado.
Jesus disse que o publicano desceu justificado. Ambos foram, digamos assim, para o mesmo culto, a reunião de oração. Só que o fariseu, ele se achava justo. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui é que ir ao templo não nos justifica. Ir à igreja não nos torna justos. Ah, pronto, eu fui para a igreja essa semana, está tudo bem agora com Deus. Não é assim. Os dois foram ao templo, mas só funcionou para o publicano. Jesus disse, o publicano desceu justificado para casa. Para o outro, não fez diferença. O culto era o mesmo, o lugar era o mesmo, o horário era o mesmo, mas só para um que fez a diferença. Ainda hoje é a mesma coisa, o culto é o mesmo para todos nós. Os louvores não foram diferentes para Fabiana e para Rosemary, foram os mesmos louvores. A leitura da palavra foi a mesma leitura, a oração foi a mesma que a Jo ouviu, é a mesma que a Toninha ouviu. A diferença, às vezes, é na forma como nós nos envolvemos com o culto. E aí o culto pode ser bênção ou não. Às vezes a pessoa volta para casa dizendo, não gostei do culto. E a outra pessoa volta para casa dela dizendo, Deus, obrigado. Recebi o que eu precisava aprender. Às vezes um volta dizendo, o louvor estava muito alto, muito baixo, muito longo, muito curto. Não dá para alegrar gregos e baianos, como dizem alguns, né? A frase certa é gregos e troianos. Mas, às vezes um volta falando, não gostei do louvor, e o outro volta dizendo, foi bênção. Deus falou comigo durante o louvor. Os dois foram ao templo. Os dois chegaram para o mesmo culto, mas funcionou só para um. Há um tempo atrás, quando já éramos pastores aqui no Jardim Adelaide, fomos a um culto e o pastor falou sobre algo que eu nunca tinha parado para pensar, que era o espírito de religiosidade, porque o inimigo às vezes engana as pessoas e dá para as pessoas uma certa noção de que se eu fizer isso e aquilo, está tudo bem com Deus. E aí a pessoa se torna uma pessoa religiosa. E uma frase que falavam bastante na época era que muita gente vai para a igreja bater cartão. Hoje não é tão comum. Antigamente a pessoa entrava na empresa, ia lá na chapeira, pegava o seu cartão, ia numa máquina grande, colocava ali, puxava uma alavanca e marcava o horário da entrada. E eu achava engraçado no trabalho que a pastora trabalhou um tempo lá em São Paulo, numa faculdade, ficava uma fila do lado de fora, todo mundo lá parado, lendo o relógio. Quando dava o horário, eles entravam correndo e batiam. Era só para não bater antes, só para não dizer, dei 3 minutos para a empresa. Esperavam o horário certinho, aí fazia aquela correria para todo mundo bater o cartão. Porque dependendo do que batia no cartão, era o pagamento no final do mês. E muita gente às vezes vem para a igreja bater cartão para dizer, Deus, eu fui à igreja essa semana. Então, está tudo bem agora, né, Deus? Está tudo em ordem. É a religiosidade. Ou Deus, eu orei hoje. Eu li a Bíblia hoje. E aí vem aquela ideia de que se eu fizer A, B, C e D, está tudo em ordem. Hoje as pessoas não batem cartão, como alguns dizem, já loguei minha máquina, ou seja, a máquina já está funcionando, já está contando. Alguns só de passar o crachá na entrada da empresa já está contando o horário. Mas muitas vezes as pessoas, por causa dessa religiosidade, acham que ir à igreja, eu fui à minha igreja domingo à noite, então está tudo bem, e outras pessoas ficam, puxa, essa semana eu não fui na igreja. Então eu estou em falta com Deus porque eu não fui à igreja.
Não é ir à igreja que te justifica. Esses dois foram à igreja, foram ao templo. Mas Jesus disse que só funcionou para um. Outra coisa, ser melhor que os outros não te justifica. O fariseu, ele talvez estava dizendo para Deus: Deus, não sei o que seria do Senhor sem mim. Não sei o que seria do Senhor sem mim. Eu é que sou o bom. Olha o que ele diz ali, versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Alguns dizem que essa coisa de que ele ficou em pé, talvez ele estava sentado, ficou em pé, e dá a entender assim que ele estava deixando todo mundo ver que ele estava orando. E a oração dele, ele fala algumas coisas. Ele diz o seguinte: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu sou diferente, eu sou o cara. Eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu não sou injusto, e eu não sou como esse pecador aí, esse publicano. Ele até faz uma comparação, onde ele se diz o melhor, onde ele acha que ele é a última bolacha recheada do pacote, ele acha que ele é e que Deus está batendo palma para ele, mas ser melhor do que os outros não te justifica. Há uma palavra na Bíblia que é meio difícil, que fala de alguém que vai cobrar dizendo: olha que eu fiz tudo, e a palavra é: você é um servo inútil, você fez o que era sua obrigação. Então, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa, um crente, é sua obrigação, é minha obrigação. Não estou fazendo favor para Deus. Eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser um bom funcionário, eu tenho que ser um bom vizinho, eu tenho que ser um bom cidadão. Eu preciso ser. Mas o fariseu, ele entra em comparação. Ele quer comparar com outras pessoas. E ele está dizendo: eu não sou que nem esse publicano aí. E ele ainda traz algumas das suas atividades. Olha ali, ele diz no versículo 12: eu jejuo 2 vezes por semana. O normal era que as pessoas jejuassem 1 vez por semana. Esse cara jejuava 2. O ritual era pelo menos 1 semana. Ele jejuava 2. Ele está dizendo: Deus, o Senhor está em dívida comigo. Eu tenho crédito aí, porque eu jejuo mais do que o necessário. Ele ainda diz o seguinte: eu dou o dízimo de tudo que ganho. Eu dou o dízimo de tudo. Se você... Deixa marcado aí na Bíblia, em Lucas 18, e vamos lá para Mateus 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus 23, 23 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Lembra que eu disse que às vezes eles davam preferência por fazer o que a tradição dizia e não o que a lei dizia? Jesus está dizendo: vocês dão dízimo de tudo. Vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, da cidreirinha, né, João? O dízimo do coentro, o dízimo... A Floriane já torceu o nariz lá. Acho que ela é companheira, colega de classe do Eloir, que a semana pôs a foto de uma salsinha, uma Maria fedida, que diz que a junção dos dois deu quanto? Se você for para o Nordeste, leve lanche.
Porque o coentro vai em tudo lá no Nordeste, em tudo, e bastante. Tá, mas Jesus está dizendo para os fariseus, vocês dão dízimo de tudo, mas só que vocês desprezam os preceitos mais importantes da lei. Não é que Jesus, porque tem gente que fala, não, o dízimo é do Velho Testamento. Jesus não diz aqui, não precisa mais dar o dízimo. Mas Jesus diz o seguinte, vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês deviam fazer estas coisas, ou seja, cumprir os preceitos mais importantes da lei, sem omitir o dízimo do entro, do cominho, do que mais lá? Endro, cominho e hortelã. Jesus não disse não precisa dar o dízimo, mas dá o dízimo, mas também cumpra os preceitos da lei. Cumpra. Então aqui em Lucas capítulo 18, o homem está batendo o peito dele dizendo, Deus, eu dou o dízimo de tudo, eu sou bom. Mas o jeito que Deus mede as coisas é diferente do jeito que nós medimos. Lembra que Jesus um dia estava perto do gasofilácio, essa coisa azul chama gasofilácio, é o lugar onde as pessoas colocam as suas ofertas, e Jesus estava observando como que as pessoas traziam as suas ofertas para o templo, e Jesus chamou os discípulos e disse, vocês viram? Essa mulher deu mais do que os outros, porque os outros deram do que sobrava, deram muito dinheiro, mas é que estava sobrando, davam que estava sobrando, mas ela deu todo o seu sustento, as moedinhas que ela colocou, para ela era o sustento dela. Então Deus mede as coisas de um jeito diferente, para algumas pessoas o que é salário, para algumas famílias, para passar o mês inteiro, alguns gastam numa noite. Nós conhecemos um casal que ele tinha negócio, ganhava muito dinheiro e ele chegava em casa, abria o paletó e dizia, escolham um bolso. O dinheiro que tiver nesse bolso vai ser o que a gente vai gastar hoje à noite. E às vezes era muito, muito dinheiro. Eles saíam, gastavam aquele dinheiro no shopping. O bolso que eles escolhessem, o que estava dentro do bolso era o que iam gastar no shopping. Mas era talvez o sustento de algumas famílias para alguns meses. Então Jesus, o jeito que ele olha as coisas, o jeito que Deus olha as coisas é diferente do jeito que a gente olha. Para o fariseu, ele estava indo muito bem, mas ele não voltou justificado para casa. Ele não voltou justificado para casa. Ele achava que ele era melhor do que os outros. Lembra que a gente comentou no versículo 9, pessoas que se consideravam justas, mas desprezavam os outros. Esse fariseu era assim. Então não se compare. Não se compare. Aguinaldo não pode ficar olhando para o Firmino, se comparando para dizer o que eu tenho que fazer para ficar parecido com o Firmino. Não é para Aguinaldo se comparar com o Firmino e nem o Firmino com o Aguinaldo. Não é para o Moacir se comparar com o Walter. Eu preciso olhar para mim. Eu não posso ficar olhando para o outro pastor e dizer eu sou melhor que ele. Porque a igreja dele é debaixo de uma árvore. A minha não. A minha já está com alguma coisa construída. Aí eu vou estar em vantagem. Mas se eu olhar para outros, eu vou dizer, epa, mas lá tem ar-condicionado, lá não sei aonde tem estacionamento coberto, lá não sei aonde tem jogo de luzes, tem 5 andares. Aí eu vou dizer, puxa, não é para eu me comparar com outro pastor. Não é para eu olhar para Deus e dizer, Deus, olha a mensagem que eu fiz. Olha como estava estruturada com isso, com aquilo outro. Marcelo não pode estar dizendo para Deus, Deus, olha como eu toco bem, como eu canto.
Como eu sei fazer os acordes? Quem dá aula não pode ficar dizendo, Deus, olha, minha aula como é boa, não é igual a aula de alguns. Ou quem é crente e ajuda na limpeza, não pode ficar dizendo a limpeza que eu faço é diferente da limpeza que a irmãzinha lá faz. A minha limpeza. Não podemos ficar comparando, porque em algumas situações nós estaremos melhores, em outras nós estaremos piores. Não é para eu me comparar com o euzinho aqui. Como é que eu estou em relação ao Daniel de dias atrás? Como é que a Jo está em relação a Jo de alguns meses atrás? O outro ali, o publicano, diz a palavra, ali versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, ficou longe, o fariseu entrou, foi para o meio, talvez sentou, talvez em certo horário ele levantou, fez aquele teatro todo. O publicano ficou longe, ficou escondidinho em algum lugar, lá longe, e a Bíblia diz que ele nem ousava levantar os olhos para o céu. Enquanto o fariseu está dizendo, Deus, eu te dou graça porque eu não sou que nem os outros, o publicano está lá longe, não quer nem levantar os olhos para o céu, está batendo no peito. Desculpe, eu errei, não é quem estava batendo no peito era o publicano, não o fariseu. Mas o publicano está batendo no peito dizendo, Deus, tem pena de mim, perdão, esqueci que eu estou com o microfone aqui, tem pena de mim porque eu sou pecador. Então, quando chegamos à igreja, nós precisamos chegar com essa certeza. Deus, como é que eu estou comigo mesmo? O publicano tinha deixado talvez o seu sacrifício ali fora e crendo no sacrifício que ele tinha entregue, pedindo perdão pelos pecados, ele está dizendo, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu sou pecador. E Jesus diz, esse voltou crucificado. Paulo, quando fala sobre a ceia, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu, na hora do culto, preciso examinar a mim mesmo. Seja um culto de oração, seja um culto num congresso com milhares de pessoas, seja num culto normal durante a semana, seja num culto de final de semana, eu tenho que olhar para o Daniel e dizer, como é que eu estou, Deus? Me perdoa, porque eu sou pecador. Nós sempre usamos a oração do Pai Nosso, mas se você olhar lá Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. É o mesmo momento que os discípulos pedem para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. A gente vê que o Senhor ora bastante, o Senhor ora de madrugada, o Senhor ora várias vezes por dia, nos ensina a orar. E a oração aqui que o Lucas coloca é um pouquinho mais resumida, mas versículo 2 diz, então Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Perdoa os nossos pecados. Eu preciso olhar e dizer, Deus, lembrei, eu fiz aquilo, eu caí naquilo lá, eu pequei, eu me arrependo, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador.
E quando fazemos isso, aí sim você vai voltar justificado, quer seja de um culto de oração, quer seja de um culto de domingo à noite. Mas quando escondemos o pecado, e para esconder o pecado a gente quer colocar em cima as coisas boas que a gente sabe fazer. Ó Deus, hoje eu estou entregando meu dízimo. Ó Deus, hoje eu vim com uma roupa bonita. Ó Deus, hoje eu cheguei cedo. Hoje eu vim de manhã e de noite. Hoje eu trouxe minha Bíblia, que às vezes eu esqueço. Hoje, Deus olha e fala, isso não me impressiona. Mas quando chegamos diante de Deus, dizendo, Deus, eu peço perdão por isso, peço perdão por aquilo, peço perdão por aquilo outro. E para terminar, nós vamos lá para a 1 de João, um pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. Não se compare com os outros. Não tente impressionar Deus com aquilo que você sabe fazer. Mas seja como o publicano, humilde diante de Deus, reconhecendo que, por mais que a gente faça, é nossa obrigação. Nós não merecemos nada, nem mesmo perdão dos pecados, a gente não merece. Mas aqui está dizendo, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, versículo 7 em diante. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer ser justificado por Deus? É por meio de Jesus. Não é pelas obras. Para que ninguém me diga, olha o que eu faço, olha o que eu fiz. Mas é por meio de Jesus Cristo. Não desperdiça nenhum culto. Não desperdiça. Alguma coisa você vai receber. Se você chegar na forma correta, na humildade, chegar não para exigir algo de Deus, mas para estar com Deus, chegar para prestar culto e aprender, para que você possa descer da igreja justificado. Quando era criança eu achava engraçado que minha mãe perguntava ao meu pai, você vai descer para a cidade? E eu dizia, mas tem que subir a rua. Mas em Cabo Verde eles falam descer para a cidade. E na época de Jesus era descer do templo. Descer do templo. Por isso que fala descendo de Jerusalém a Gaza. Então, que a gente possa, digamos, hoje, sair do templo justificado. Justificado. Que você volte melhor. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. A mensagem de hoje é: se coloque diante de Deus. Se tem algo errado, peça perdão. Se tem alguma área que você está com dificuldade, peça ajuda. Se tem alguma coisa que você ainda não criou coragem para começar a fazer, que Deus está te incomodando, peça forças. Mas esteja na presença dele como alguém que reconhece que nós mesmos não temos nada
a oferecer para Deus. Ele fez tudo. Ele enviou o seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. A obra de salvação foi Ele quem criou. Ele quem nos criou também e tem nos mantido com vida. A nossa parte é fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, que ao sair da igreja hoje, que saiamos justificados por causa de Cristo, estando em nossa vida como Senhor e Salvador. Obrigado a Deus porque alguns aqui têm habilidades para cantar, para ensinar, para pregar, para tocar vidas, mas tudo isso não nos justifica. Obrigado a Deus porque chegamos à Tua casa hoje, mas isso também não nos justifica. É só o sangue de Cristo que pode nos tornar justos, sem culpa, diante de Deus. Por isso, nessa noite eu te peço, se alguém entrou e precisa fazer como aquele publicano e dizer para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, que essa oração esteja sendo feita, seja por um adolescente, por um jovem, por um adulto, por uma criança. Talvez alguém está dizendo: Deus, essa semana eu não fiz o que eu tinha que fazer, essa semana eu não dei um bom testemunho, essa semana eu não agi como um crente, essa semana eu descuidei de uma ou de outra coisa. Senhor, que haja agora busca por perdão e decisão também de buscar libertação daquilo que prende. Abençoa, Deus, cada pessoa que chegou hoje, cada um que vai ouvir a mensagem depois. Senhor, que a Tua palavra produza fruto na vida de cada um, inclusive na minha. Que eu, ó Deus, a cada culto que eu venha de maneira humilde na Tua presença, pronto para receber a Tua direção, mas também, se for necessário, a repreensão, o ensino. Ó Deus, que eu também chegue ao culto com o coração aberto, para permitir que o Senhor fale através daquele culto, que o Senhor me toque através do louvor, através da palavra, através das orações, através da mensagem, através da aula. Senhor, que eu esteja sempre diante do Senhor e os meus irmãos e irmãs também, numa atitude de filhos obedientes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.